terceiro princípio, esse é muito importante, é o princípio da proibição, a isenção heterônoma. Princípio da proibição, a isenção heterônoma. Heterônoma, com H. Princípio da proibição ou vedação, a interpretação, a isenção heterônoma. Esse princípio é super importante e muito fácil de entender. Ele diz simplesmente que um ente federativo não pode conceder isenção de tributos de competência de outro ente federativo. Um ente federativo não pode dar isenção de um tributo que é de competência tributária de outro ente. Olha como, dando exemplo, fica fácil. A União pode instituir IPTU, pessoal, pelo que a gente tem falado aí. O IPTU é de quem? De competência privativa de que ente federativo? Dos municípios. A União pode dar isenção, então, de IPTU? Claro que não está no âmbito da competência tributária, é só isso o princípio. É que um ente federativo que não tem competência tributária para instituir e regulamentar o tributo, ele não pode dar isenção desse tributo. Então, a União não pode dar isenção nem de IPTU, nem de PBI para os municípios, nem do ISS para os municípios, nem do ICMS para os estados, nem do IPVA para os estados. Tá legal? Assim como o município também não pode dar isenção de imposto de renda. Imagina, o município de Niterói, todo mundo que vem agora em Niterói está isento de imposto de renda. Pode fazer isso? Não, viola o princípio da proibição, a isenção heterônoma. Entendido? Eu tenho cobrado isso em todas as minhas provas nos últimos anos. Não sei se eu vou cobrar para vocês, mas tem sempre uma questãozinha que pede, por exemplo, o princípio da relação heterônoma. Sempre tem ali uma colação, aí o aluno tem que apontar no site, vocês vão ver as provas antigas, vocês vão ver. Oi. Qual seria a diferença quando a gente fala em casa religiosa, igreja, e aí não precisa pagar tributos? A lição serviu. Não, entidades religiosas, a gente não fala em isenção. Por quê? Porque são hipóteses de não incidência tributária previstas na Constituição. Como a própria Constituição diz, não incidirá imposto sobre entidades religiosas, aí a gente está diante de uma imunidade tributária. Tá? Agora, Luísa, você está certo no aspecto. Se assim, a lei, você vê que a Constituição diz para impostos, aí é imunidade. Mas se um ente federativo, podendo cobrar uma taxa, podendo cobrar uma contribuição de iluminação pública, podendo cobrar uma contribuição de melhoria, diz assim, não haverá incidência ou cobrança da taxa da contribuição de iluminação pública, eu posso cobrar em relação a entidades religiosas, aí a gente está diante de uma isenção, que a isenção é infraconstitucional. Tá? Eu expliquei isso muito bem na aula que foi online. Então, quem não teve a oportunidade de escutar a aula online, por favor, escute, pessoal. Uma das aulas mais importantes do curso, está gravadinha lá. Acho que eu não sei se o Anani já colocou no verso, tá? No verso já. Então, por favor, assistam, que é bem importante mesmo, tá? Além de vários lugares, assim, importantíssimos. Tudo bem? Certo? Então, entenderam o princípio da isenção, da vedação e isenção heterônoma? Olha como é que diz aqui na Constituição. 151, inciso 3. É vedado à União 3. Instituir isenções de tributos de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Tá legal? Bom.
pensa na seguinte situação: o presidente da República vai até a Bolívia e faz um tratado internacional relacionado, por exemplo, ao gasoduto Brasil-Bolívia, dizendo que, em relação aos serviços prestados do gasoduto, em relação às mercadorias que são vendidas, transportadas, não haverá a incidência do ISS municipal e do ICMS federal, ICMS estadual. Vocês acham que aí houve uma violação ao princípio da vedação heterônoma? Quando o presidente da República celebra um tratado internacional concedendo isenção de tributos municipais e estaduais? O que vocês acham? Quem acha que a vedação, que a violação ao princípio, levanta a mão. Quem acha que não houve violação ao princípio, levanta a mão. Quem vai se abster, levanta a mão. Bom, pessoal, isso gera dúvida mesmo, né? Mas o Supremo já resolveu esse problema. Depois eu vou dar o julgado para vocês e vou ler. O Supremo entende que quando o presidente da República ele vai celebrar um tratado, ele vai na condição de chefe de Estado da República Federativa do Brasil e não como chefe de governo da União Federal. Então, quando ele está nesse papel de chefe de Estado, falando pela República Federativa do Brasil, ele não comete violação à vedação à isenção heterônoma. Então, ele pode conceder, sim, isenção de tributos estaduais e municipais. Tudo bem? Então, vamos lá. Se quiserem anotar, RE 543943. RE 543943. Tem aqui acordo bilateral, recurso extraordinário, gasoduto Brasil-Bolívia. É caso real, tá, pessoal? Isenção de tributo municipal, ISS, concedida pela República Federativa do Brasil, mediante acordo bilateral celebrado com a República da Bolívia. A questão da isenção de tributos estaduais e ou municipais, outorgada pelo Estado Federal Brasileiro em sede de convenção ou tratado internacional, possibilidade constitucional, distinção necessária que se impõe. Para esse efeito, entre o Estado Federal Brasileiro, expressão institucional da comunidade jurídica total, que detém o monopólio da personalidade internacional, e a União, pessoa jurídica de direito público interno, que se qualifica nessa condição como simples comunidade parcial de caráter central. Não incidência, em tal hipótese, da vedação estabelecida no artigo 151.3, que é esse da vedação e isenção heterônoma, cuja aplicabilidade restringe-se tão somente à União na condição de pessoa jurídica de direito público interno. RS 543943. Entendido? Então, quarto e último princípio. Sim, é isso que os municípios alegaram nesse julgado, né? Que isso, de certa forma, diminui um pouco a autonomia financeira desses entes, né? Eles alegaram isso e aí, enfim, o STF entendeu que o presidente está falando pelos municípios também, entendeu? E então acaba que permitiu essa situação. Tudo bem? Tem uma questão que você trouxe agora, Bárbara, que eu estou pensando aqui. Eu tenho o sentimento que isso não pode, não significa, não gera uma possibilidade do Estado Federal Brasileiro fazer isso sem o cumprimento das regras de responsabilidade fiscal também. Então tem que ter um estudo de impacto, tem que verificar se tem alguma fonte de custeio para compensação, entendeu? Então
talvez se possa suscitar isso. Tudo bem, o presidente pode, mas ele fez estudo de impacto, ele cumpriu as regras de direito financeiro, não está violando a Constituição, mas está respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Talvez esse debate se coloque, tá? Agora, gente, eu vou enunciar também um princípio que não tem um nome previamente determinado pela doutrina, né? E o nome acaba ficando imenso, tá? Mas a vantagem é que você dá o nome, você já dá a explicação dele também, tá? É o princípio da vedação ao estabelecimento de diferença tributária entre bens e serviços. Princípio da vedação, estabelecimento de diferença tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino. Em razão de sua procedência ou destino. Princípio do estabelecimento de diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência. Bom, pensa na seguinte situação. Vou dar um exemplo que vai ajudar a explicar isso aqui. O ICMS é de qual ente federativo, gente? Estados. Tudo bem? Os estados que têm o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Intermunicipal, Interestadual e Comunicação. Então, o Estado do Rio de Janeiro, ele estabelece, por exemplo, as alíquotas do ICMS para a venda de café. Tudo bem? Então, ele vai e estabelece que café, quando é vendido aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a alíquota é de 20%. Ele não considera nem o café um item essencial. Lembra da seletividade, como técnica de capacidade produtiva? Se fosse seletividade, seria uma alíquota baixa. Se fosse essencial, a alíquota baixa. Se é supérfluo, a alíquota mais alta, né? Então, não, o café é uma coisa que é normal, também essencial, nem supérfluo. A controvérsia, né, ali? Controvérsia. Então, vamos lá. Então, estabeleceu 20%. Mas aí tem uma nota que diz assim: se é um café que vem de São Paulo, a alíquota é de 20%. Mas se é um café que vem de Minas Gerais, é produzido em Minas Gerais, a alíquota é de 25%. Isso soa bem ou soa mal para vocês? Soa mal, né? Você está criando uma discriminação de um bem em razão da sua origem. Tá? Então é claro que isso viola o Pacto Federativo. Agora, por exemplo, vamos supor que esteja tributando uma operação de venda do café produzido no Rio de Janeiro para outros estados. Diga assim: se o produtor de café do Rio de Janeiro vender para o Rio Grande do Sul, a alíquota é de 20%. Mas se ele estiver vendendo para Santa Catarina, a alíquota é de 25%. Não é estranho também? Então, isso é uma discriminação de bens em razão do seu destino. Entenderam o problema? Então, em regra, não pode haver a discriminação de bens e serviços em razão da sua origem ou destino. É isso que está escrito aí no princípio? Princípio de estabelecimento de vedação e discriminação de bens e serviços em razão da sua origem ou destino. Tudo bem? Agora, no nosso sistema tributário, com expressa previsão constitucional, admite uma exceção a esse princípio. Que é o seguinte: quando você tem uma operação interestadual, que vai vender um produto de um estado para um outro estado, por exemplo, esse último exemplo que eu dei, né? Que vai para o Rio Grande do Sul ou vai para Santa Catarina, a Constituição, ela admite que haja uma alíquota para operações interestaduais de ICMS que é diferente
para Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, essa alíquota é mais baixa das alíquotas nas operações interestaduais de ICMS para Sul, Sudeste, menos Espírito Santo. Tá? A Constituição é difícil. Por quê? Porque existe toda uma questão contábil, que eu não vou entrar com vocês, está relacionado à divisão do ICMS entre os estados, que essa modelagem de uma alíquota interestadual mais baixa para Norte, Nordeste, Centro-Oeste, faz com que, no final das contas, esses estados mais pobres recebam mais dinheiro do que os estados mais ricos. Tá? Que horas são para ver se eu consigo explicar? Faltam 2 minutos? 3? 3. Rapidinho, pessoal. Luísa, um desespero, né? Cara, fominha. Rapidinho, pessoal. Não sei se eu vou conseguir explicar isso rápido, tá? Mas vou tentar. Olha só. Quase missão impossível, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Rio de Janeiro, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo. Tudo bem? Quando há uma operação que vende bens do Rio de Janeiro para o Ceará, a alíquota interestadual é de 7%. Então, o Rio de Janeiro, nessa venda de bens, se foi, por exemplo, um computador, que custou R$1.000, vai ficar 7% com o Rio de Janeiro. Só que existe uma regra, não vou entrar no detalhe, vou falar de uma forma bem simplificada, em que, se para computadores a alíquota normal nas operações internas seria 20%, como a alíquota interestadual para os estados pobres é de 7%, 7% vai ficar com o Rio de Janeiro e 13%, que é o diferencial da alíquota de 20%, que seria a alíquota interna, vai ficar com o Ceará. Tudo bem? Nas operações que envolvem venda para estados ricos, a alíquota interestadual é de 12%. Então, se o Rio de Janeiro vai vender para São Paulo, então 12% da arrecadação tributária vai ficar com o Rio de Janeiro. A diferença para a alíquota interna é de 8%. 8% vai ficar com São Paulo. Então, é uma técnica tributária, pessoal, de repartição do ICMS que visa a deixar uma parcela da arrecadação maior para estados mais pobres e menor para estados mais ricos. Quem quiser mais detalhes, eu falo disso profundamente em tributos e espécie. Tudo bem? Mas é só para dizer que esse princípio da vedação, tratamento discriminatório, bens e serviços, acordo de origem e destino, ele vale, mas tem essa exceção constitucional. Isso está previsto na Constituição. Tudo bem? As alíquotas interestaduais de ICMS, elas são exceções a essa regra do artigo 152. Só antes de dar a palavra, Guilherme, só ler o 152 aqui para vocês. Qual é a redação do 152? É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Tudo bem? Vou dar a palavra para o Guilherme e vou fazer a chamada. Diga. Sim, é o 155, parágrafo 2º. A exceção, pessoal, está no 155, parágrafo 2º, incisos 6, 7 e 8. Tá? Tá basicamente aí, mas tem outros, mas esse aí é o mais importante, tá?